Olá, tudo bem? Estamos mais uma vez aqui feliz e alegre para trazer uma palavra especial ao seu coração. Então eu quero dizer para você que hoje tem um tema especial e digo para você que é um alerta para os dias em que estamos vivendo, para os momentos que nós estamos passando. Eu já vou adiantando aqui qual é o tema para que você tenha ciência do que se trata. Nós temos passado aí momentos e situações em que tem surgido profetadas, aqueles tipos de pessoas que quer usar o nome de Deus para se promover ou até mesmo para trazer algum conteúdo diferente, para chamar a atenção. Talvez no ato da emoção ele começa a produzir conteúdos como se fosse Deus que estivesse falando. Por exemplo, agora a gente teve recentemente, no ato que nós estamos colocando esse vídeo, aqui no dia 4 de abril, a gente está colocando o vídeo, Então, durante essa semana, você que está assistindo o vídeo, não sei qual a data que você vai estar assistindo, mas no dia 30 de março de 2020, a gente teve aí, em 2021, na verdade, um profeta que disse que aconteceria algo terrível no dia 30 de março, onde pessoas iriam morrer, ia dar crise de pânico, ia morrer pelos bares, pelas calçadas e coisa e toda. Ele disse que isso ia acontecer no mundo inteiro. O fato é que não aconteceu e depois ele veio com a justificativa de que aconteceu a profecia sim, falando que com a crise que nós temos desta pandemia, teria aumentado o número de mortes, caso, se você for olhar pelas estatísticas, não aconteceu. O fato é que esse profeta acabou sendo envergonhado. Não estou aqui justificando, a vida desta pessoa, falando mal desta pessoa, porque não é aqui o meu interesse em denigrir a pessoa de ninguém, tanto que nem quero aqui falar o nome desta pessoa, mas você sabe do que se trata. E com essa situação ocorrida, eu vi muitas pessoas desesperadas. Eu convivo com muitos tipos de pessoas e vi pessoas aí preocupadas com o que ia acontecer e dizer assim, poxa, eu não vou nem sair de casa nesse dia, preocupados. Gente que viu os vídeos aí pelas redes sociais, pessoas ficaram histéricas a ponto de procurar pastores e tal para ter uma solução para isso. Sendo que nós sabemos que a verdadeira profecia está na Bíblia Sagrada. Eu sempre trago essa Bíblia comigo aqui no canal para que você entenda que ela sim então, tem verdadeiras profecias. Não estou aqui dizendo para você que não há profetas de Deus. Não há pessoas que Deus realmente não usa. Mas essas pessoas que acabam se deixando pelo ato da emoção falar coisas que não é de Deus, que é de si mesmo. Então vamos lá, 3 tipos de profecia. A primeira profecia que eu vou dizer aqui, a primeira profecia é a profecia sim de Deus. É aquela profecia que está em Deuteronômio, eu quero até ler com você, que está lá no capítulo 18, no versículo 22, que fala bem assim, quando tal profeta falar em nome do Senhor e tal palavra se não cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba a falou tal profeta. Não tenhas temor dele, ou seja, não tenha medo desse profeta. Porque geralmente, esse profeta, ele vem trazendo medo para as pessoas. Esse tipo de profecia é para que a pessoa comece a ter um crédito nesse profeta e passa as pessoas a ter medo do que está acontecendo. Então não podemos generalizar. Muitas pessoas que sim são profetas. Então a primeira profecia que existe é aquela profecia que realmente é de Deus. Realmente é o Senhor que está falando. E quando o Senhor fala, ele cumpre o que ele fala. O Senhor não é aquele tipo de Deus que te promete uma coisa hoje e amanhã ele desiste daquilo que ele falou, ou ele se arrepende. O Senhor não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa. Então jamais ele vai lhe falar algo e depois ele vai esquecer do que ele falou. Eu quero lembrar que pode haver sim profecia que Deus manda falar e que Deus ele pode por algum motivo mudar o contexto da situação. Pois se trata de um arrependimento. Quando Deus fala, se você não mudar a situação, eu vou fazer algo na sua vida. Eu vou fazer algo que você vai sofrer para que você saiba que eu sou Deus. Como aconteceu com Jonas, quando o Senhor manda Jonas ir até Nínive, e ali ele iria profetizar a destruição de Nínive.
E Jonas, depois de uma série de ocorrida onde ele não queria ir, mas Deus fez com que ele fosse até Nínive, e lá em Nínive ele começou a pregar, sim, pela cidade. E o rei, quando viu aquilo, ele se arrependeu dos seus pecados. E ele fez com que toda a cidade, grandes e pequenos, ele proclamou um jejum nacional naquela cidade, naquele dia. E o que aconteceu? Todos se arrependeram dos seus pecados. E o Senhor, então, resolveu não trazer aquela profecia sendo para aquele povo, que seria a destruição daquela cidade, porque houve um arrependimento. Mas na maioria das profecias, que quando Deus fala, eu vou fazer algo, ele vai fazer sim. Pois se Deus prometeu te abençoar, meu irmão, no futuro, Deus vai te abençoar, porque foi ele quem falou. A outra profecia que eu posso trazer para vocês é aquela profecia da carne, quando é a própria pessoa, é o que me parece que aconteceu aí nesse dia, quando a própria pessoa fala dela mesma, e ela fala como se Deus estivesse falando. E é muito perigoso isso, quando nós colocamos o nome falando e falando que Deus falou, sendo que Deus não falou. É muito perigoso. E tá, aqui em Deuteronômio está falando, se Deus está falando, amém, mas se não é de Deus, não precisamos ter medo, né? E o terceiro tipo de profecia, meu irmão, é aquela profecia do diabo. Existe sim. O diabo se infiltra no meio de muitos que se dizem pessoas de Deus e sai por aí profetizando mentiras, sendo usado, e aquela pessoa está ouvindo alguém falar com ele, sendo que na verdade é o próprio inimigo que está falando no ouvido dele e ele está profetizando coisas do diabo. É por isso que temos que ter o discernimento do Espírito Santo de Deus, para entender o que é de Deus e o que não é de Deus, o que é do diabo ou o que é da carne. Quando eu vi essa profecia aí desse dia, eu já tinha noção que ela não era de Deus. Eu já sabia que isso não iria acontecer. Ah, porque eu sou muito bom, que eu sou... Não, porque Deus nos deu um discernimento. Que a gente vai para a Bíblia, a gente não viu o respaldo bíblico nessa profecia. A questão do cavaleiro da morte, se você for ler o contexto apocalíptico disso, não ia acontecer de maneira alguma. Não tem nada a ver com o que a Bíblia está falando. Então, irmãos, nós temos que estar alerta, entender. Tem pessoas que vão para o WhatsApp, ficam ouvindo áudios de profetas que não sabem nem quem é, que vai acontecer, que depois da meia-noite vai passar o anjo do terror. Ah, esse tipo de profecia por aí. Meu irmão, você não sabe nem quem gravou aquele áudio. Às vezes é alguém fazendo alguma brincadeira e você está acreditando que aquilo é de Deus. Temos que ter cuidado. Eu quero ler mais 2 versículos aqui relacionado a isso, a profecias. Em Lucas capítulo 17 e o versículo 1 diz assim. Amém. Aqui eu estou com outro versículo na agulha aqui. Aí, só achei. E disse aos seus discípulos, é impossível que não venham escândalos, mas ai daqueles por quem vierem. Melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma pedra de moinho e fosse lançado ao mar do que fazer tropeçar um destes pequenos. Meu irmão, então essas pessoas que acabam escandalizando o nome de Deus, fazendo com que o nome do Senhor seja escandalizado, elas vão se ver com Deus. Então não fica preocupado em ir na internet, xingar o fulano que profetizou errado. Ah, não, ele vai se ver com o Senhor. Nós temos que orar por ele. Ele está precisando de oração para que ele possa entender aonde fica o contexto de profeta dele. Porque Deus usa sim, meu irmão. E eu não estou falando que Deus não usa essa pessoa. De repente, em algum momento, ele já foi usado por Deus, ou ele ainda é usado e se deixou levar pela emoção. E eu e você temos que entender que ele precisa de oração. Olha só, mas o Senhor está falando, ai dos que cometem escândalos. Que esse tipo de coisa, às vezes, acontece ser escândalos no meio do povo de Deus. Vamos ver aqui, ó. Eu deixei marcado Lucas 6, versículo 44. Olha o que diz aqui. Porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto, pois não se colhem figos dos espinheiros, nem se vidimam uvas dos abrolhos. O que eu quero dizer com isso, com esse último versículo aqui? Que muitas das vezes os profetas, falsos profetas, que são o que o Senhor falou que nos últimos dias iria acontecer, que viriam pessoas falando que era o Cristo e também viriam os falsos profetas. E é o que nós temos demais. Pessoas que usam o nome de Deus para ganhar dinheiro, din-din. Pessoas que pregam em cima de púlpitos para ganhar dinheiro. Enchem grandes templos, prometendo vida financeira fácil para as pessoas, como se o evangelho fosse barganha. Eu digo para você, meu irmão, Deus cuida da sua palavra. Deus, ele conhece cada pessoa.
E você olha para a vida dessas pessoas, você vê que se ela é de Deus ou se não é de Deus. Pelos frutos, pelo que acontece, sempre vem um escândalo. Fulano fez isso, mas ele profetiza, é homem de Deus, mas você vê pelos seus atos. E tem por aí profetas profetizando a volta de Cristo, né, e depois não acontece, marcando datas, Jesus vai voltar a tal dia, não existe isso, meu irmão. O dia e a hora ninguém sabe, então nós temos que acreditar apenas na palavra do Senhor. Tá com medo? Não sai pela rua porque vai acontecer isso, tal dia. Não caia nessa não, tá bom? E o Senhor, Ele vela pela sua palavra. Começa a ler a Bíblia. Recomendo você fazer isso. Lê a Bíblia Sagrada. Ela sim, ela vai te dar a direção do que vai fazer, tá bom? Quero agradecer a você que tem estado conosco no nosso vídeo. Olha, se inscreve no canal. É muito importante você ser um inscrito, porque você vai receber aí, né? Toda vez que a gente postar um vídeo, você vai receber o nosso conteúdo aí. É importante também você dar like, porque o YouTube entende, né, que o nosso vídeo está sendo importante para você e vai começar a passar para outros, tá bom? Muito obrigado. Se inscreve aí embaixo, vai lá nos comentários. O que você acha dos profetas que falam contra o Senhor, que falam contra a palavra de Deus, inventam profecias? Deixa aí o seu comentário aí embaixo e a gente vai mantendo esse diálogo aí durante o tempo, tá bom? Que Deus te abençoe. Meu nome é Márcio Denis. E até o próximo vídeo, se Deus nos permitir.